inevitavelmente isso entra na decisão de amanhã. O Flamengo tem agora uma competição para tentar salvar o ano dele, foi de fracassos até agora, né, Arnaldo? E talvez o Campeonato Brasileiro, mas fica cada vez mais improvável. A Copa do Brasil é o que está mais à mão. E mesmo assim, de um outro jeito agora, né? É até curioso a gente imaginar que o adversário do Flamengo seja o Grêmio comandado por quem o comanda. Já passou pelo Flamengo, mas com o perfil do Renato. Ou se a gente olhar para os outros semifinalistas da Copa do Brasil, o Corinthians está fazendo treino aberto e o São Paulo já treinou. Também dos tradicionais Luxemburgo e Dorival, como eles conduzem os seus times normalmente, qual é o perfil de liderança deles. Aí não tem nenhuma questão de xenofobia ou não. O São Paulo é o único estrangeiro desses semifinalistas. Mas os outros três, eles administram sempre na base da composição, certo? Talvez até por conhecerem bem o perfil de jogador de futebol brasileiro, que a Mili citou um pouco, o Rodrigo citou um pouco, como eles são criados, como eles são mimados, como eles são normalmente como eles se comportam normalmente depois que vencem, né? Isso tem muito no time do Flamengo, sobretudo. Hoje eu quero chegar é que a falta de sensibilidade e de conhecimento da direção e do presidente do Flamengo ao escolher comandantes é uma coisa surreal. Vale um capítulo na história desse novo Flamengo, né? O Flamengo vencedor. Hoje eu fiquei abismado quando me listaram a lista de o rol de conquistas do Flamengo pós Jorge Jesus. Ela é pequena, por incrível que pareça. Tem uma Libertadores e um Brasileiro, verdade, títulos importantíssimos, mas em 4 anos o Flamengo, com os jogadores que contratou, com o que investiu em 4 anos, era para ter vencido mais. E muitas vezes isso não aconteceu por conta dessa falta de comando ou de harmonia entre comandante e comandados. É claro que o time de 2019, quem ficou lá, ficou grandão, se acha dono do clube, como o Gerson também se acha depois de ter passado pela Europa, por exemplo, o Gerson, pegando um exemplo. E para lidar com esses jogadores, foram escolhidos os mais bizarros treinadores de todos os tempos em termos de perfil. Completamente bizarros. Todos os estrangeiros escolhidos não tinham absolutamente nada a ver com esse grupo de jogadores. O Domenech, auxiliar do Guardiola, o Paulo Souza, com o estilo de comando dele, o Vitor Pereira, com histórico recente no Corinthians, e o Sampaoli, Jesus Cristo, que é uma aposta do presidente. O Sampaoli é um homem do conflito, o cara que vive do conflito. Um cara que foi expulso do próprio país, entre aspas. O cara que foi expulso da seleção. O cara que brigou com o Messi. E brigar com o Messi é mais difícil. O cara que foi posto para fora do Sevilha, seu último time, pelos jogadores argentinos do Sevilha. Então, quem foi escolher o São Paulo não sabia quem era o São Paulo. Talvez tenha cruzado ele com ele em Búzios ou caminhado na Orla de Santos e tudo mais. Mas o São Paulo é uma dessas escolhas. Quando o Flamengo escolhe o São Paulo para substituir o Vitor Pereira, a probabilidade de dar errado era gigantesca. Aí você tem um momento, uma oportunidade bizarra de tentar corrigir o Leme, quando o auxiliar do São Paulo, o preparador físico, soca um jogador no vestiário. Mas não. Esse momento foi perdido. Imaginar que aquilo fosse resolvido com a demissão do preparador físico e a punição ao Pedro por não ter se aquecido é de uma inocência ou de uma falta de noção sem igual, né? E as coisas foram caminhando dessa forma que a gente foi vendo. A eliminação na Libertadores, o comportamento no jogo com o São Paulo, tá? Até tem uma outra briga. É claro que o Sampaoli não é o responsável pelo Gerson ter acertado um soco na cara do Varela. Mas vamos combinar que o ambiente está podre. Literalmente, desculpa o palavreado, o ambiente do Flamengo está podre. E, de novo, me dá a sensação, e a nota oficial, e adiar as punições ou para
Varela e Gerson, em função da única competição que o Flamengo tem como conquistar nessa temporada, me parece que é um sinal de que, pós-jogo contra o Grêmio, aconteça o que acontecer, haverá uma mudança. E aí o Flamengo vai tentar, de novo, contratar alguém que possa compor, porque quem foi para o conflito com esse grupo se deu mal, e é um atrás do outro. O Flamengo conseguiu demitir um treinador que tinha conquistado 2 dos 4 títulos dos últimos 4 anos, compondo por achar que ele tinha perdido o comando do grupo. Quem tem o comando do grupo? É o Landim? É o Marcos Braz? É o Spindel? Esses caras não têm o comando de ninguém, né? Então, eu acho que essa história do Flamengo nessa temporada, ela é bizarra, ela já merece um livro, é um ano para se esquecer. Existe uma possibilidade numa competição, sim. O Flamengo pode, com outro comando, não com esse, chegar à decisão da Copa do Brasil e ganhar de Corinthians ou São Paulo. Mas é um ano em que as coisas foram expostas de tal forma que não podem continuar como está para o ano que vem, em termos de grupos de jogadores, em termos de comando. E comando não é só o treinador, é a direção de futebol. O departamento de futebol do Flamengo fracassou, certo? Pensa quanto dinheiro esses caras desperdiçaram nesse tanto tempo. E quantos poucos títulos, de novo vou te falar, poucos títulos eles conquistaram do 2019 para cá. Pois é, o Rosa, diga. Tirando Fala, só Rodrigo. fazer uma ressalva na informação, dar uma informação aqui para acrescentar o que o Arnaldo falou. Eles conheciam bem o São Paulo, eles sabiam exatamente das questões que eram postas do São Paulo. Essa direção, esse grupo já entrevistou o São Paulo em 2015 a primeira vez, depois teve novas entrevistas agora. Eles conheciam todo o histórico do São Paulo nos outros clubes brasileiros, pesquisaram isso, tem essa informação, sabiam inclusive dos problemas que aconteceram no Atlético Mineiro. Eles tinham consciência das questões que havia com o São Paulo. Decidiram porque queriam um técnico com esse perfil, que fosse um técnico tático e que tivesse uma coisa de profissional no sentido de comunicação direta e tal, sem se importar de ser um paizão. Foi o perfil escolhido. Era de conhecimento do técnico que estava sendo contratado. Pois é, em cima disso, Rosa, né? Fala. Diga. É o que torna a escolha ainda mais bizarra. Né? Dito isso que o Rodrigo falou, meu caro Rosa, o que me dá a impressão é que a diretoria ficou tentando achar um treinador que se impusesse sobre o elenco. E simplesmente dobrou a aposta e, pelo jeito, não resolveu. Porque o elenco, mais uma vez, não está muito afim desses caras e está acontecendo o que está acontecendo. Me parece que é um lugar para um treinador que componha com o elenco. Não sei. Na verdade, Tirone, amigos, eu acho que é aquela velha história de jogar gasolina na fogueira, né? A chegada do São Paulo. E também era um ponto que todo mundo falou aqui, todos os colunistas aqui do All Sport falaram o risco enorme que era trazer o São Paulo para um grupo totalmente diverso, com as suas mimizice, se é que existe essa palavra, jogadores com ego inflado, jogador que não gosta de sair, jogador até de culturas diferentes, né? Um brasileiro, um argentino, quer dizer, isso não interfere, acaba muito, mas é um grupo que que se entende, é um grupo que não tem uma afinidade entre eles, é um grupo de fala assim, somos camaradas, vamos jogar um pelo outro, toda aquela história. Eles se sentem maior do que qualquer treinador. Já todos nós percebemos ao longo disso, e até isso que o Arnaldo falou, por que não ganhou títulos ao longo desses 4 anos, é porque os jogadores se sentem, eles acham que mandam. O único treinador que entendeu que não pode ser maior do que eles foi o Dorival. E é por isso que o Dorival ganhou 2 títulos, talvez é por isso que a diretoria talvez pensou, não, mas ele não pode ser o coadjuvante no meio desses jogadores. Ele não pode ser. Temos que ter um treinador que trata esses jogadores com rédeas curtas. Temos que ter um treinador de perfil tomador, um perfil que vai se impor.
Na verdade, precisa do treinador boleiro, né? O treinador que conversa a linguagem. Da mesma forma que o Dorival fez isso. Olha só o perfil. Falamos aqui também. O Dorival chegou num São Paulo com características um pouco parecidas com a desse São Paulo que nós vemos. Um grupo como desse Flamengo que nós vemos. Um grupo que não se entendia, um grupo que não falava a mesma língua, um grupo que estava tendo famoso que a gente fala aqui no interior, a treta com o treinador, e uma casa. O grande treinador estava lá. Agora, se me permite avançar um pouco, Tirone, eu lembro, estava vendo, nós acompanhamos aqui, todos nós aqui acompanhamos aquele Corinthians de 98, 99, 2000, e todos sabemos aquela história clássica que o Rincon arremessou o Marcelinho no armário, né? Na hora numa confusão, e aquele Corinthians ganhou tudo. Será que também esse grupo não vai fazer isso? Olha, gente, olha, não é que vai ganhar tudo, porque já só tem essa Copa do Brasil, que é o que resta para esse Flamengo encerrar a temporada, digamos assim, honrosa, né? Que concordo com o Arnaldo quando ele diz que era para ter ganho muito mais, era para ter chegado, era o favorito, tá? Até chegar à final da Libertadores mais uma vez, mas ficou pelo caminho. A vantagem é considerável. É uma coisa que esses jogadores têm que pensar também na questão financeira deles, do clube e também na torcida. Para esse jogo contra o Grêmio, acho que eles não vão deixar passar essa oportunidade, mesmo aos trancos e barrancos, fazendo uma coisa de se juntando todos eles ali, apesar dos problemas entre eles, e eles devem carimbar a classificação, Tirone. Então, essa é uma pergunta que você adiantou que eu ia perguntar para todos vocês. A pergunta é a seguinte, vou ouvir um por vez. Esse grupo ainda é capaz de fazer isso? De falar, cara, moçada aqui, vamos nós aqui, vamos juntar que a gente vai resolver isso aqui. Esse grupo ainda é capaz? Porque eu imaginava que isso fosse acontecer domingo contra o São Paulo reserva, depois da cacetada que tomaram do Olímpia. E não aconteceu. O time foi banana, fraco, deixou o Lucas driblar meio time e fazer o gol, não reagiu. Esse grupo ainda é capaz de fazer isso, ô Miri, de falar assim, não, deixa com a gente aqui que a gente vai resolver? Ah, sem dúvida nenhuma, é capaz. Não sei se vai fazer, mas é capaz. Acho também que no brasileiro a gente tem um coeficiente de emoção, de competitividade, que é bem menor. Então é mais difícil que isso aconteça, sabe? Mas agora, no mata-mata, ainda mais assim, eles estão se falando entre eles a respeito do que aconteceu, né? Pode ser que haja ali uma liderança, tipo Felipe Luiz, que fale, gente, peraí, vamos aqui, tem coisa maior acontecendo. Ele pode, o Felipe Luiz é suficientemente inteligente para usar isso a favor. Não acredito que vinha do Sampaoli. Um cara que demorou semanas para chamar o Pedro, que levou um soco, na sala dele para conversar, é porque não está muito ligado nessas questões emocionais, né? Então, não acho que viria do Sampaoli, mas pode vir sim do grupo. E esse grupo unido, motivado, com vontade, a fim de calar a boca de comentarista que está falando que eles não vão, eu acho que eles podem sim. A gente vai se motivando com qualquer coisa, né? Olha, tá, não usaram lá o vídeo do comentarista para motivar o Olímpia? Então, eu acho que é isso. Eu acho que eles vão. A motivação pode ser colhida em diversos lugares, assim, sabe? Esse time do Flamengo, motivado, afim, ele é perigoso, né? Ele é, para mim, o melhor do Brasil. Então, eu não acho que vai acontecer, tá? Porque eu não tô vendo muito por onde isso acontecer, mas eles podem fazer isso sim. E acho que viria de um cara como o Felipe Luiz, por exemplo. Arnaldo, não, Rodrigo, você acha? Isso é possível? Acho bem possível. Acho bem possível. Primeiro que eu não acho que esses jogadores sejam inimigos uns dos outros. É claro que o time está passando por um momento de estabilidade, qualquer coisa vira briga, entendeu? Mas não acho que é assim uma coisa de todo mundo é inimigo ali dentro. E o Flamengo tem um histórico no próprio clube de lidar com esses barris de pólvora. O time de 2009, que foi campeão, era um time de dava M o tempo inteiro, entendeu? Assim, era semanal eu ouvi, inclusive, de uma pessoa que vivia o clube na época, falou assim, olha, se fosse com aquele grupo de 2009, essas confusões aí estavam 2 no IML, 3 no presos e outros 2, quer dizer, dizendo que esse grupo é um grupo muito mais afável, digamos assim, do que era aquele de 2009. E tem um histórico do Flamengo de várias vezes se meter um monte de confusão, um monte de crise e acabar sendo campeão. Não é um clube que lida tão mal com essas confusões, entendeu? No sentido de
E como tem um bom time, está em vantagem, acho bem possível que agora, não é certo. É claro que eu não estou dizendo que isso é positivo, que eles estão se motivando por causa disso. Estou dizendo que o futebol não é tão previsível assim. Às vezes tem coisas que dão umas viradas e acabam trazendo coisas e às vezes desanda de vez. Esse episódio de hoje é isso. Pode desandar de vez ou pode ser que dê uma chacoalhada ali dentro e alguém se ligue que fala assim, ó, não dá mais, gente. Estamos meio desconectado aqui, pensando cada um numa maluquice, não dá, entendeu? Pode acontecer as duas coisas. Não vejo como esse um cenário assim completamente impossível, não. E vou discordar um pouco do Arnaldo sobre a questão do vencer pouco. Se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil esse ano, vai ter em média um título grande por ano desde 2019, né? Porque vai ter uma Libertadores, uma Copa do Brasil e um Brasileiro. E aí, se ganhar a Copa do Brasil esse ano, seriam 4 em 4 anos. Assim, Acho pouco. tem muito mais investimento, tem que disputar, deveria estar disputando o brasileiro, concordo isso tudo. A campanha dos brasileiros são muito ruins para o que é. Eu acho que o brasileiro é o maior métrica, né? Muito melhor do que a das Copas. Então não está disputando, demonstra assim, problemas de planejamento, problemas de atuações do time, tudo isso, mas não acho que ganhou pouco. É só isso, faço essa ressalva, porque se chegar a 4 títulos em 4 anos, 4 títulos grandes é bastante. Então, Arnaldo, é isso que eu queria te ouvir. São duas coisas. Primeiro, né? Quando você compara com o principal rival dele, ele ganhou muito pouco, né? No mesmo período. Se você comparar com o Palmeiras, que ganhou bem mais do que o Flamengo nesse mesmo período, com orçamento menor e aquelas coisas todas. Esse é um ponto. E o segundo a perspectiva do que o Flamengo poderia ganhar era bem maior, embora tenha ganhado muito. Quisera o meu time tivesse ganhado o que o Flamengo ganhou nos últimos anos, mas essa é outra história. Eu sei, o seu time da Milho, meu time, esses aí, se tivessem um desses 4 títulos, estaria maravilhoso. Mas eu acho que a comparação é justamente com o Palmeiras, né? Que com menos faz mais. Que com um norte, né? Com um comando mais definido, com menos jogadores, faz mais, ou faz igual, ou compete, né? Sobre reagir e ganhar um desses títulos ainda é possível, pelo menos um deles é bem possível. Eu não duvido também, eu concordo com vocês. O futebol muda muito rápido, em 3 semanas mudou o Flamengo, mudou o Grêmio, mudou o São Paulo, mudou menos o Corinthians. Mas mudaram, todos eles. O Flamengo tinha acabado de vencer o Grêmio jogando sua melhor partida com o São Paulo em Porto Alegre, né? Tanto jogando sua melhor partida que encaminhou a classificação no primeiro jogo. Agora, eu só coloco uma questão que me parece da gente, me incluo, superestimar esse time do Flamengo. Tecnicamente, inclusive. Para os padrões do futebol brasileiro, o Flamengo... Há quanto tempo o Flamengo não tem um bom time? Há quanto tempo o Flamengo é um bando de ótimos jogadores? Um bom time. Eu acho que o time do ano passado, no limite, harmônico, bem treinado, com um padrão, no limite, passou raspando e ganhou as 2 competições. No limite, fazendo tudo certinho no entorno. Sem soco na cara. Então, imaginar que o Gabigol, o Arrascaeta, o Bruno Henrique possam voltar 4 anos no tempo. O Gerson. 4 anos no tempo não é só 4 anos mais jovem. É 4 anos com apetite. Correr para trás, marcar, ser solidário. Não são mais as mesmas pessoas. Não são mais os mesmos jogadores. Tem outros elementos. E lá, inclusive, entre esses jogadores, a gente fala muito do Felipe Luiz, chegou depois o Davi Luiz, tinha um elo entre os jogadores meio invisível que, de fato, ficava também... o cara tá aí há 1000 anos, não joga bem há 1000 anos, mas que tinha um acesso a todos os setores das, digamos, panelas rubro-negras, que era o Diego Ribas. O Diego Ribas era um elemento importante na engrenagem de um time sem comando. Porque nunca teve um técnico por mais de 6 meses. Então, como é que vai ter... Os caras tinham que se lidar entre eles. Então, assim, era muito nessa... Vamos nós agora. Só que esse vamos nós tem limites.
imaginar que eles entrem agora, pode sair o Sampaoli, que seja, então vamos ganhar de todo mundo a partir de amanhã. Não é assim, porque o Flamengo não é um time faz tempo. O Flamengo em 2023 não foi time em nenhum momento. Quantas boas partidas o Flamengo fez em 2023? Nós estamos em agosto. Quantas partidas boas o Flamengo fez em 2023? Acho que enche essa mão aqui, umas 5. O Fluminense na Copa do Brasil, a primeira do estadual do Rio contra o Fluminense, essa do Grêmio que eu falei em Porto Alegre. Então, é tudo porque os caras não estão afim, é um pouco superestimar esses caras, você entendeu? Não estou afim com o Vitor Pereira, não estou aqui com o São Paulo, não estou afim com o meu companheiro. Esses caras não são tão bons assim. Essa é a questão. Para eles têm que provar que podem voltar a ser um bom time. E eles não são há muito tempo isso. É um bando. É um bando. E porque o cara foi bom, jogou na Europa outro dia, tal, não sei o que lá. Cara, o Paris Saint-Germain tinha Messi, Neymar e Mbappé, não era time. Você acha que o Flamengo pode ser... na hora que os caras... Por que o Messi, o Neymar e o Mbappé, nenhum deles se batia na cara, né? Não chegaram numa salinha e falaram assim, olha, agora é com a gente, vamos ganhar esse negócio? Não é assim. O jogo não é assim. Nunca foi, e hoje em dia, então, longe disso. Então, a gente considerar esses caras do Flamengo extra-classe, não são. Primeiro, não são. E segundo, eles não têm a varinha de condão. Amanhã eu vou jogar bem. Eles podem chegar, amanhã nós vamos parar de dar soco na cara um do outro. E vamos tentar correr todo mundo pro mesmo lado. Pode até, e melhora bem isso, hein? Mas voltar a ser um time, esse é o desafio. Faz muito tempo que o Flamengo não é time. Mas, Arnaldo, você não acha que o Bruno Henrique, a Arrascaeta, por exemplo, são extra classe para o nível futebol brasileiro? Porque eu acho, assim, para o nível futebol brasileiro. Claro, não estamos falando de Neymar, não é nada disso. Mas para o nível futebol brasileiro... Nunca achei. Eu acho que são. Eu acho que Nunca são. achei. Acho que tem alguns jogadores que são muito abaixo, individualmente, hoje em dia. O Gabigol, principalmente, eu acho que uma fase grande dele. E o Everton tá com algumas questões físicas. Mas o Arrascaeta joga um jogo ou outro, e o Bruno Henrique voltou bem. Eu acho ele jogador muito acima do nível do futebol brasileiro, sim. Evidentemente, eles são bons jogadores, mas assim, eles não são, primeiro, eles nunca foram jogadores para atuar na seleção brasileira, como imaginamos alguma vez. Assim como eu acho que os do Palmeiras não são. Agora, por exemplo, você pega tecnicamente o Rony e o Gabigol. Quem é melhor? Acho que não tem discussão, né? Agora, o Rony, no máximo, ele é mais útil para o time dele que o Gabigol. O Arrascaeta acho que é melhor tecnicamente que o Rafael Veiga. Quem joga mais vezes bem durante uma temporada? É isso que está ficando em questão, sabe? A gente lembra de lampejos, de situações, de momentos... E essa coisa do pegar a bola... Por isso que eu insisto no exemplo do Paris Saint-Germain. Cara, os caras tinham os 3 melhores jogadores do mundo tecnicamente. E não adianta. Não adianta só isso, né? E acho que essa situação, o grande barato do time de 2019 não era o Gabigol, o Bruno Henrique, o Arrascaeta, era o time de 2019. Aquilo era um timaço, em termos de conjunto. Em termos... porque daí sai o Rafinha, sai o Pablo Mari. Não é porque saiu um ou outro, é que o time se desmanchou como equipe, como conjunto. Né? Mas não teria sido viável com outros jogadores, né, Arnaldo? Se não fossem jogadores com esse talento, não teria sido viável, né, aquele time, né? Sim, eu acho que inclusive a demonstração de trabalhos que não encaixaram de técnicos e mesmo assim resultaram em títulos é uma demonstração de como esses jogadores são bons tecnicamente, mas que vivem hoje... Alguns vivem momentos ruins e outros têm problemas. Eu nem acho que o time do São Paulo é o time mais mal armado do mundo, mas ele tem problemas sérios, entendeu? Ele é organizado, mas ele é organizado de um jeito que não está funcionando. Eu não concordo com a coisa de que é uma zona. Ele é organizado, mas organizado de um jeito que nesse momento não está funcionando. Agora, em cima dos jogadores, o Arnaldo acha que são caras que talvez não resolvam tanto mais. Oi, fala, Luiz. Roda. Não, então, só para dar um contexto, assim, eu vejo da seguinte forma. Quando eu disse os jogadores se juntarem, eu digo que para classificar, mas eu não vejo o Flamengo, eu vou além do que o Arnaldo está dizendo,
Eu não vejo o Flamengo dentro do que vier do outro lado, se for o Corinthians ou se for o São Paulo, eu não vejo o Flamengo em condições de bater um desses dois times, não. São times que estão num momento muito melhor, um momento muito mais organizado, um momento muito mais de se juntar. E ia pegar também, Rodrigo, uma condição assim, os jogadores do Flamengo, eles têm problemas assim, de muitos deles, acho que quase todos da linha de frente já passaram por contusões que os deixaram fora de jogar. Eles pegaram 2 treinadores ali também com filosofias diferentes, com questões de preparação física diferente, e também tem a questão mesmo de motivação desses jogadores. Então, assim, eu não posso dizer assim, eu digo, vou arriscar, Tirone, sabe que eu gosto de arriscar. Ficarei muito surpreso se o Flamengo, nessas condições, vencer essa Copa do Brasil, porque eu vejo os outros times, tanto São Paulo quanto Corinthians, muito mais apetite de ganhar essa Copa do Brasil do que o do Flamengo, em termos, por tudo que acontece nos ambientes, por tudo os resultados que os times vêm fazendo. Não vejo o Flamengo o Arnaldo pontuou bem. O Flamengo, ano passado, para ganhar os 2 títulos, jogou no máximo e ganhou do Corinthians nos pênaltis e ganhou do Atlético Paranaense com um a menos. Boa parte da decisão. Então, esse Flamengo, assim, não vejo ele como favorito a ganhar esse título. Ele deve classificar, ficaríamos surpresos se ele nos classificar amanhã, mas não é favorito a levar, com tudo que ele tem do aparato de elenco, não é favorito para ganhar essa Copa do Brasil, não. Tem um mês ainda, né? Até a final. Tem um mês. Dá pra... tem muita coisa. Não, pode sim, Ana. Eu sei que tem um mês, mas assim, a gente vem falando disso. Há quanto tempo a gente vem falando que esse Flamengo não vem jogando bem? Olha as confusões, só aumenta. Jogadores contundidos, jogadores desentrosados, sabe? Ele tomou um vareio do Olímpia ali, que a gente falou, nossa, quer dizer assim, não, tem um mês. Vai brincando com o fogo, vai brincando com o fogo. Ô, Mili, a gente estava falando sobre se esse time consegue não entregar, tá? O ano passado conseguiu, com o Dorival, por um período conseguiu. Mas aí, claro que tinha a ver com o comando, que era exatamente esse outro tipo de comando, mais afeito aos jogadores, mais outra pegada, né? Outra pegada. O Flamengo, você via que era o Dorival. A gente sabe as características do Dorival, né? A gente sabe que ele não quer aparecer mais do que o elenco. Ele tá ali, ele tudo bem ficar num nível abaixo e o clube vencer, assim, foi com cálculo e deu certo, né? Mas fica sempre aquela impressão assim, mas não jogou tão bem como jogou com o Jorge Jesus. Então a gente quer mais, né? A gente meio que avalia o Flamengo pelo que ele poderia ser e não pelo que ele é. E acho que até por isso a diretoria tomou a decisão de mandar o Dorival embora. Agora, eu acho também que tudo isso, assim, a gente tem que considerar os campeonatos. Assim. Não, eu concordo com o Arnaldo quando a gente avalia para pontos corridos. Não acho que aí é uma coisa de você chegar no vestiário e ter uma varinha de condão e mudar tudo. Mas para mata-mata, eu acho que é meio varinha de condão, sim. Eu acho que muita coisa pode ser ganha no grito ali no vestiário, numa preleção bem feita, numa motivação bem feita, no grupo se encontrar em algum denominador comum e entrar em campo e arrebentar. Não me surpreenderia se o Flamengo ganhasse a Copa do Brasil nessa situação, sabe? Agora, a gente está falando, é difícil, porque assim, a gente fica tentando controlar o que é absolutamente incontrolável, que é o futebol, assim como a vida, e é por isso que ele é apaixonante. Pode ser que o Flamengo consiga calar a boca de todo mundo, chegar no campo e fazer 2 jogos maravilhosos, vencer aí a Copa do Brasil, 2, 3 jogos, afinal é um jogo só, né, gente? Ou são 2? Não, são 2. Não, são 2. 3 jogos maravilhosos e ganhar a Copa do Brasil. E pode ser mesmo que tudo continue, que o Flamengo continue caindo do abismo, entendeu? Que não adquira asas em nenhum momento e se estatele no chão. O que a gente tem como fato até agora? Desde o começo do ano, as maiores alegrias para quem não é do Flamengo, que torce para o Flamengo, foram dadas pelo Flamengo. Palmeirenses, tricolores, são paulinos, tá todo mundo se regozijando com o que o Flamengo está fazendo esse ano. Porque é só pataquada. É só derrota, é só perder em finais absurdas, desde o começo do ano. Então, realmente não faz nenhum sentido um time como esse não ganhar nada, né? Mas eu não duvidaria, não, que esse time se encontre no vestiário e no grito ali consiga levar esse negócio.
Ô, Rodrigo, como é que você votaria na nossa enquete que pergunta assim: além do treinador, o Flamengo deveria renovar o elenco? Sim ou não? Sim, e já está renovando, né, de uma certa forma, né, mas vai ter que ter uma renovação mais pesada no fim do ano, né? Alguns jogadores aí que certamente, dificilmente eu acho que o Felipe Luiz fica. Davi Luiz é uma questão que também é provável que não. Que é bem possível que não. Ele tem uma renovação automática, mas não sei se vai ficar. Você não pode mais contar com Everton e Arrascaeta o tempo inteiro. Você vai ter uma opção de meia ali. Então, sim, tem que renovar. Isso aí tá claro e já tá. Se você for olhar, já tem bastante mudanças. Queria mandar um abraço para o amigo aqui, Carlos Eduardo Mansur, que está nos assistindo e Aê, mandou garoto. mensagem aqui. Que é isso, hein? Aí Audiência qualificada aqui do. qualificadíssima. Tem que ter renovação, Arnaldo? Sim, acho que demorou. E entendo assim que ela acho que no imaginário por isso que eu achei talvez uma precipitação imaginar que as saídas dos Diegos fosse uma renovação simplesmente, né? Porque ainda tem e acho que o perfil do time o Flamengo só foi contratar jogadores para o meio de campo, sistema defensivo, só contratou o Alan nesse final, então era o time do papel do início do ano, que acho que era a primeira grande armadilha da temporada, que era saiu o João Gomes entre o Gerson, achando que aquilo lá fosse suficiente, aí a dobra após, contrata um monte de jogador para. As contratações recentes foram, aliás, a Vidal, Marinho, nossa, bastante barbeiragem, né? Para se chegar a um novo time com esse perfil de jogador. Sempre pensando que quanto mais jogadores bons no meio para frente a gente tiver, mais invencível seremos, ou mais difícil seremos batidos. Quando, na verdade, o futebol tem mostrado muitas vezes o contrário, né? Então, o Flamengo ficou anos sem conseguir proteger a sua... O São Paulo tentou isso no começo, aliás. Faz muita falta o Eric Pulgar. Você vê como é que é o futebol, né? Que, aliás, se conta um... Talvez volte, né? Nesse jogo agora, exato. talvez... Conseguir um aquecimento, né? Que é aquela coisa que é um aquecimento tão intenso para o jogo que alguns jogadores se contundiram. Eles contundiu feio. Tem uma lesão muscular grave. E era um cara que vinha sendo muito importante nesse novo sistema, uma coisa um pouco mais protegida. Então, acho que a reformulação é para ser sérios, encaixar os jogadores ou negociar jogadores com contrato vigente que o Flamengo tem não é uma coisa simples, porque, salvo raras exceções, a negociação do Marinho foi uma dessas. O Fortaleza topou a negociação e tal, mas são jogadores caros com, normalmente, não muito mercado interno, né? E já passaram da idade do mercado externo. Então, o que foi vendido agora foi o Matheus França. Não vai ser vendido o Gabigol para fora, a não ser que for para a Arábia. Aí pode ser. Então, essa reformulação, o difícil é você entender que quem comandará essa reformulação é essa direção que já está reprovada. Aí você fala... Ô Arnaldo, deixa eu fazer uma provocação. O Gerson é jogador que foi contratado para trás ou para frente? Ele foi contratado para trás com essa ideia, achando que ele ia ser o segundo volante da época do Jorge Jesus. Né, que ele nunca mais foi. E como que ele tem jogado melhor? Ele tem jogado melhor, com mais liberdade, né? Mas ele é um jogador... E aí, como que o São Paulo decidiu usar ele agora nos últimos jogos, inclusive no jogo contra o Olímpia? Sim, exatamente. Como segundo volante. Pois voltou da escala. Assim, ele contratou um jogador que consegue jogar como meia, o São Paulo escalava ele como meia lá no Olympique, ele ia bem como meia, aí ele estava jogando bem como meia e o São Paulo decidiu, não, agora ele vai ser segundo volante comigo, preciso de um time ofensivo, aí no jogo decisivo da temporada, o Flamengo em vantagem, ele decide botar o Gerson de segundo volante. E o Gerson tem uma atuação ruim. Perfeito. Ele replicou o time que não ganhou de ninguém com o Vitor Pereira, com o Bruno Henrique no lugar do Pedro. Só isso, o resto era a mesma coisa. Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Esse time não ganha de ninguém. Ninguém corre para trás. Então, assim, esse time tomou 3 do Olímpia. Ele rifou a classificação. Mas esse time, né, Rodrigo, era o time do papel da diretoria. Sai o João Gomes, vem o Gerson, nós estamos melhor. Não é melhor. Não é viável. Então, o problema é a reformulação ser comandada por gente que não entende do riscado. Esse é
Essa é uma armadilha. Mas que é preciso haver essa reformulação e inclusive com perfil, um time um pouco mais físico, né, um meio de campo mais robusto, um time mais competitivo. Eu acho que o que é mais fácil é o que fazer, por exemplo, o que o Palmeiras vem fazendo aos poucos por conta de um mesmo comando. O Jorge Jesus já ensaiava uma reformulação no segundo ano. Ele já tinha contratado o Michael, já tinha contratado o Pedro. Ele iniciava ali um processo de renovação de um time. É muito mais fácil quando você mantém um técnico. Só que quando você ganha, faz o seguinte: você ganha uma vez, deu um bom resultado. Não foi totalmente satisfatório. Chama o treinador, fala: olha, esperávamos mais aqui e ali. Podemos melhorar para o ano que vem do que trocar e começar do zero, que é o que o Flamengo sempre faz, né? Então, eu acho que não pôde haver a sequência do Jorge Jesus, porque ele se mandou, mas, por exemplo, com o Dorival era possível, mesmo que o Dorival não tivesse terminado o ano bem. Olha, não gostamos da postura do time, não sei o que nós precisamos. João Gomes vai sair. Eu estava vendo aqui, tem umas coisas curiosas, né? A memória não, às vezes nos traz, às vezes não. O jogo da virada do Flamengo no ano passado foi o jogo contra o Atlético Mineiro da Copa do Brasil no Maracanã, né? Foi quando a Mili destaca: chegamos no vestiário, o Gabigol prometeu lá, vai ser um inferno, o Lázaro tinha feito um gol, né? Ficou 2-1. Ele falou: vai ser um inferno na volta, nós vamos classificar. Aí aconteceu toda aquela comoção e tal, mas aí que tá, eu fui lá ver aqui só para averiguar se eu estava equivocado na minha memória. Foi a primeira vez que o Dorival Júnior escalou o time com Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. A primeira vez que ele botou esse time, 2-0 no Atlético, esse time não se desmanchou mais. Enquanto jogou junto, conseguiu ganhar, mesmo que no limite. Então não foi só uma questão de pacto de vestiário, mas teve uma formação coletiva viável que viabilizou o melhor que alguns desses caras tinham. O que jogou o Everton Ribeiro na reta final do ano passado é brincadeira. E o São Paulo teve isso contra o Grêmio. E aí ele mudou o time. Aí ele desmanchou. O Gerson não jogou, o Vitor Hugo era o segundo volante, ele tinha um time mais composto, ele teve a melhor atuação da temporada, aí na sequência ele decidiu botar o Gerson de volta de segundo volante. Então, tem a ver também, nesse caso, tem jogador ali para marcar. Tem o Vitor Hugo, tem o Alan, tem o Thiago Maia, eventualmente vai ter o Pulgar. Agora, se ele decidir botar o Gerson de segundo volante, não vai ter ninguém marcando. Não vai adiantar.